Que a paz do Senhor Jesus possa estar sobre a sua vida nesse momento. Hoje aqui no canal Guardando a Palavra, nós queremos falar com o tema A hora mais perigosa de pecar. A hora mais perigosa de pecar. Nós colocamos aqui, olha, como tópicos, a hora mais perigosa de pecar. Quando recebemos uma bênção, quando não recebemos uma bênção, quando recebemos a bênção, né? É uma hora perigosa de pecar, vamos ver. E também quando não recebemos uma bênção. Também quando ficamos irados, quando somos elogiados e quando somos repreendidos. Então, esses momentos aqui são momentos perigosos. Fácil de pecar. No começo aqui, olha, quando recebemos uma bênção, vamos ler em 2 Crônicas, capítulo 26, o versículo 1, depois pula para o 4, depois o 5, depois pula para o 15 e o versículo 16. Vamos falar da vida do rei Uzias, o homem que recebeu a bênção e desviou. Pode isso? Não poderia, né? Mas às vezes acontece. Ó. Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras. E voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Olha o que diz no versículo 16. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração, até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. A hora mais perigosa de pecar. Primeiro tópico aqui, quando recebemos uma bênção. Fala aqui sobre o rei Uzias, começou a reinar, ele tinha 16 anos, quando ele começou a reinar, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, né? E deu-se a buscar ao Senhor, e a Bíblia diz que quando ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar, Deus o abençoou. E quando Deus o abençoou tanto que ele criou, ele mandou os engenheiros dele criarem máquinas de invenção, invenção lá dos homens, dos engenheiros, que essas máquinas atiravam flechas e pedras. Naquela época tinha muita guerra, né? E os engenheiros fizeram isso, uma máquina que atirava flechas, que atirava pedras. Aí, irmãos, depois disso, a fama do rei Uzias voou muito longe. Ficou muito famoso ele. Mas a Bíblia diz que no versículo 16, quando ele ficou muito famoso, né? Exaltou-se o seu coração e se corrompeu, transgrediu contra o Senhor. E até ele entrou no templo do Senhor para queimar incenso. Queimar incenso era ofício dos sacerdotes, o rei não podia fazer isso. Mas ele fez, né? Ele se sentiu todo poderoso, né? Se exaltou com o seu coração. Mas o que eu quero, nesse tópico aqui, falar com você. A hora mais perigosa de pecar. Eu coloquei, né? Quando a gente recebe uma bênção. Né? Deveria, quando a gente recebesse uma bênção, se tornar mais crente ainda. Mais agradecido ainda, mais fiel ainda. É o normal e é o que realmente acontece com uma grande parte das pessoas. Mas também, quando a gente recebe uma bênção, é uma hora perigosa de pecar. É uma hora que, se a gente não tiver a cabeça no lugar, a bênção faz efeito contrário. Não que a bênção seja o problema, mas como encaramos a bênção. O que nos tornamos com a bênção? A bênção é para nos tornar mais crentes, mais agradecidos, mais fiéis. O que Deus nos dá é para nos tornar melhores.
Mas tem pessoas que se atrapalham com o que Deus dá, né? Ele leva para o outro lado. O rei Uzias, Deus prosperou a vida dele. Engrandeceu a vida dele. Se tornou um rei conhecido, famoso. Isso aconteceu quando ele começou a buscar o Senhor. Mas aí ele esqueceu que toda a fama dele veio porque ele estava buscando ao Senhor. Esqueceu, exaltou o seu coração, se engrandeceu e começou a transgredir contra o Senhor. Então é uma hora perigosa quando a gente recebe uma bênção. Quando Deus dá alguma coisa para alguém, é uma hora que ele tem que colocar a cabeça no lugar. E Deus, ele quer poder nos abençoar em paz. Abençoar em paz? É, abençoar em paz. Deus quer poder nos dar, sabendo que a gente não vai trocar a bênção pelo dono da bênção. Deus quer poder nos abençoar, nos engrandecer, atender a nossa oração em paz, sabendo que aquilo ali, a gente vai entender que é apenas a bênção do abençoador. Que a bênção não é mais importante do que aquele que deu a bênção. Deus quer poder nos abençoar, atender a nossa oração, sabendo que isso não vai mudar nada o nosso coração. Que nós não vamos considerar mais a bênção do que o abençoador. Que não vamos trocar, que não vamos valorizar mais a bênção do que aquele que deu a bênção. Deus pode te abençoar? Ou é perigoso Deus te abençoar? Já ouviu aquela expressão? Deus não dá asa à cobra? Irmão, tem muita gente que Deus até não atende a oração dele para não perder ele. Que coisa, né? Tem coisa que Deus não dá para certas pessoas porque aquelas coisas vão acabar com ele. Às vezes, é melhor não ter algo, não receber certa bênção, do que receber aquela bênção e você perder, e você deixar a Deus por causa da bênção. E para Deus, irmãos, o mais importante é a nossa alma. E olha, se Deus souber que uma bênção vai acabar com você, Ele não vai te dar, meu irmão. É melhor ser crente sem aquilo. É melhor ser crente sem a bênção. É melhor ir para o céu sem determinada coisa. Do que Deus nos dá, né? E a gente deixar a Deus e deixar de servir ao Senhor. Isso é muito sério. Isso é muito interessante. Então, quando prosperamos na vida, é uma hora perigosa de pecar. Quando Deus nos dá uma bênção, é uma hora perigosa de pecar. Muitas das pessoas, quando recebem alguma coisa, quando Deus faz alguma coisa por elas, o coração delas começa a mudar. E não é essa a intenção de Deus. Por exemplo, tem gente que está na igreja direto quando está sofrendo. Já viu esse caso? Tem gente que vai para a igreja direto quando está sofrendo. Está no círculo de oração, está nas campanhas, está no culto de ensinamento, né? Está doendo, está sofrendo. Ela está lá buscando ao Senhor. Aí quando a coisa melhora, o irmão some. Está tudo bem com ele, Deus abençoa a família, né? Aquela tribulação acabou. Aí cadê o irmão no círculo de oração? Cadê a irmã no culto de ensinamento? Veja bem, se a gente dizer assim que a bênção acabou com ela, parece que a gente acaba com a bênção, né? A bênção não é bênção. Então não é a bênção que acabou com ela. Ela que se perdeu por causa da bênção. Ela que não soube colocar a bênção apenas como bênção e não como Deus na vida dela. Mas tem gente que coloca. Então, é muito sério. Por exemplo, tem gente que, enquanto não está trabalhando, está buscando a Deus, está sempre na igreja. Começa a trabalhar, meu irmão, o irmão some.
Mas ele não some porque tá sempre trabalhando na hora do culto, não. É porque chega do trabalho e não quer, cansado mesmo, fazer um esforço para estar na igreja louvando a Deus, aquele Deus que abriu aquela porta de trabalho para ele. Então ele recebeu a bênção e mudou. Então é uma hora perigosa. É uma hora perigosa a hora que a gente recebe a bênção. Saiba receber a bênção, irmão. Saiba viver com a bênção. Saiba separar as coisas. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa abrir o céu para você, sabendo que não vai perder você, meu irmão. Sabendo que você não vai mudar. Aleluia. Que Deus possa te dar um carro, sabendo que você vai levar os irmãos para a igreja. Aleluia. Que você vai dar carona para os irmãos. Que não vai ter problema as pessoas ir no seu carro para o evangelismo, ir no seu carro para a igreja. Aleluia. Assim Deus quer abençoar você. Se você usar a bênção para a glória de Deus e não para te afastar de Deus. Então é uma hora perigosa quando a gente recebe uma bênção. Mas sabe receber a bênção, irmão. Recebe a bênção e não troca Deus pela bênção, não. Aleluia. Não muda por causa da bênção, não. A bênção não é mais importante do que o dono da bênção. Não é? E a gente poderia nessa área ir muito longe. Né? Deus abençoa meu casamento, abençoa, Senhor, abençoa meu esposo, abençoa que ele possa vir para a igreja, que ele possa ser fiel ao Senhor, que ele possa se converter. Aí o homem se converte e agora ela fica em casa com o marido em vez de vir com o marido para a igreja. Ela vinha mais para a igreja antes do marido se converter. Agora ficam os dois em casa. E por aí vai. Nós poderíamos citar muitos exemplos em muitas áreas. Não é? A gente pede alguma coisa para Deus e depois não sabe agradecido a Deus pelaquela bênção, servir o Senhor ainda mais. Não. Deus dá a bênção e a pessoa vem menos para a igreja, se dedica menos. Que bênção é essa? Será que Deus pode dar uma bênção para uma pessoa que vai perder o coração dela? Que vai perder ela para a bênção? Então, às vezes, Deus diz não. Você já pensou? Às vezes, Deus dizer não? E eu tenho certeza que se Deus fosse explicar para muita gente por que disse não, se Deus quisesse explicar para muita gente, Deus diria que se desse a bênção para ela, perdia ela. Coisa, né, irmão? Eu prefiro ser crente sem bênção. Sem Deus abrir uma porta, eu prefiro ser crente. Não é? Mas eu quero continuar sendo crente com portas abertas, com bênção na minha vida, porque eu não quero trocar nunca Deus pelas coisas que Ele me dá. Aleluia. E que seja assim na tua vida também. Que seja assim na tua vida também. Prefira ser crente sem bênção, mas prefira ser crente com bênção. Ou seja, que Deus possa abrir o céu para você, que você não vai mudar, meu irmão. Você vai continuar sendo crente, sendo fiel do mesmo jeito. Sendo rico ou sendo pobre. Tendo saúde ou doente. Não é? Sozinho ou namorando. Ou bem casado. Que você vai continuar sendo fiel ao Senhor. Aleluia. Esse assunto poderia render mais ainda. Então, é uma hora perigosa de pecar. Quando Deus nos abençoa, quando recebemos uma bênção. Não é? Mas receba a bênção, irmão. Mas continue crente, viu? Receba a bênção e continue fiel. É uma hora perigosa de pecar quando a gente recebe a bênção. E agora, segundo tópico, quando não recebemos a bênção. Camarada pode mudar quando recebe a bênção e pode mudar quando não recebe a bênção. Olha, vamos ler aqui em Malaquias, capítulo 3, versículo 13 e versículo 14.
Diz assim: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Olha o que diz, irmãos, o versículo 14. Malaquias, capítulo 3, versículo 14. Mas vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? A hora perigosa de pecar, agora, quando não recebemos uma bênção. Olha bem. Deus dizendo para o povo: as palavras de vocês foram agressivas contra mim. Aí Deus disse assim, aí o povo dizia: o que a gente tem falado contra ti? Aí Deus disse assim: vocês têm dito, inútil é servir ao Senhor. Vocês têm dito assim, o que aproveitou a gente ter servido a Deus? Irmão, uma hora perigosa de pecar. Quando a gente ora por uma coisa, pede uma coisa a Deus, e Deus, por um motivo que lá na frente você vai entender, Deus não dá a bênção. Aí é uma hora, irmão, vamos ver se o camarada é crente mesmo. No caso desse povo aqui, o povo quando não recebia a bênção, eles diziam assim: inútil é servir ao Senhor. Que aproveitou a gente ter cuidado em guardar os mandamentos do Senhor. Meu irmão, é terrível isso. Você já pensou a pessoa dizer: o que adiantou eu ser crente esse tempo todo? Inútil é servir a Deus. Por causa de uma coisa que Deus não deu para ele. Ele está dizendo que é inútil servir a Deus. Eu lembro de uma história. Há muito tempo atrás, eu pastoreava num lugar e o esposo de uma irmã se converteu, começou a ir para a igreja, tal, dizia que queria servir ao Senhor, tal, e começou a ir para a igreja durante quase o ano todo. Ele começou a ir para a igreja, eu acho que era abril, mais ou menos, março. Aí quando foi, aí ele ficou indo para a igreja esses meses todos. Quando foi em janeiro do outro ano, esse irmão some. E eu mais para a igreja, e eu fui perguntar, fui atrás dele, o que tinha acontecido, que ele tinha saído da igreja. Aí, irmãos, isso ficou marcado na minha cabeça. A esposa dele falou assim para mim: pastor, é que ele falou que ficou na igreja esse tempo todo, não aconteceu nada com ele. Aí ele não quer vir mais para a igreja, não. Ele falou que não adiantou nada vir para a igreja. Irmão, aquilo ali me serve assim de história para eu contar. Ele falou assim, pastor, ela falando para mim: pastor, ele falou que não adiantou nada ele ficar vindo para a igreja, não aconteceu nada. Deus não abriu a porta para ele que ele estava querendo, tal, não adiantou nada. Não adiantou nada? Ou seja, estava na igreja esperando, tipo assim, eu tô lá. Isso aí não falou para mim, né? Mas assim, o tempo que ele esteve na igreja, dentro do coração dele, ele estava pensando, né? Eu tô lá, tô indo, vamos ver o que é que Deus vai fazer. Vamos ver, né? Aí não... Porque Deus, ele sabe o que está no nosso coração. Eu penso que quando ele estava pensando assim, né? Eu tô indo lá, né? Para ver o que é que... Vamos ver se Deus vai abrir uma porta para mim. Então Deus, irmão, estava... Deus não queria fazer nada. Deus não fez, como de fato não fez. Porque Deus, ele quer ver onde está o nosso coração. Por que estamos na igreja? Se a gente estiver na igreja esperando Deus abrir uma porta, como se estivesse fazendo assim, um joguinho com Deus, né? Tipo assim, se Deus me der, se Deus abrir uma porta, se Deus fizer o que eu estou pedindo, eu vou ficar na igreja.
Meu irmão, se você quiser fazer essa negociata com Deus, não é? Se você está pronto a ficar na igreja somente se Deus abrir uma porta para você, então Deus não vai fazer nada. Porque Deus não quer que você fique na igreja somente para Ele fazer as coisas para você. Até porque, se a pessoa começa com esse negócio, aí Deus abre uma porta para ele, Deus dá uma bênção para ele, aí ele fica na igreja. Aí se mais tarde ele pede de novo uma outra bênção para Deus e Deus não dá, aí ele sai da igreja. Ou seja, Deus vai ter que sempre estar fazendo alguma coisa para ele ficar na igreja. E Deus não quer isso, meu irmão. Deus não quer que você esteja na igreja interessado somente nas bênçãos do Senhor. Deus pode te dar tanta coisa. Deus pode abrir o céu para você. Mas Deus não quer que você fique na igreja por causa daquilo que Ele dá para você. Deus quer que você fique na igreja, mesmo se Ele te disser não. Mesmo que Ele não te der. Porque mais importante do que essas bênçãos aqui é a salvação da nossa alma, meu irmão. Você tem que estar na igreja pela salvação da sua alma. Junto com a salvação, meu irmão, junto com a salvação vem saúde. Pode vir a porta de emprego, a bênção na família. Tem tantas bênçãos que Deus pode te dar junto com a salvação. Mas Deus não quer que eu esteja na igreja por causa das bênçãos. As bênçãos vêm no pacote todo, irmão. Eu não posso estar só por causa da bênção. Então, aquilo que essa pessoa falou ficou gravado. Eu sempre conto essa história. Ele disse assim, pastor, não adiantou eu estar na igreja. Meu irmão, só porque Deus diz não para uma pessoa, ela diz que não adiantou. Só porque Deus diz não em determinada coisa, só porque Deus não abre determinada porta, então não adiantou estar na igreja. Meu irmão. Então, olha, é uma hora perigosa quando não recebemos a bênção. Às vezes, quando uma pessoa ela está pedindo alguma coisa a Deus e Deus ainda não deu, às vezes ela não sai da igreja, mas fica amargurado dentro da igreja. Fica com raiva de Deus na igreja de Deus. Fica fazendo raivinha. Ele fica com raivinha de Deus. Por exemplo, às vezes a pessoa fica revoltado porque, por exemplo, ninguém vai dizer que está triste porque Deus não deu aquilo para ela. Às vezes a pessoa não vai dizer com medo de ser repreendido. Que é isso, irmão? Misericórdia. Então a pessoa não fala. Mas tem muita gente na igreja chateado, amargurado, revoltado. Ela não fala por quê, mas é porque ela não recebeu o que ela estava pedindo. Mas ela não tem coragem para falar, né? Porque senão alguém vai criticar ela. Então ela fica lá e ela se dedica menos, não faz as coisas para Deus, não dá uma oferta, não dá um dízimo na igreja, não faz nada, porque está revoltado com Deus. Já pensou? Mas eu não estou dizendo coisa que não acontece, não. Isso acontece. A pessoa está ali, mas está fechado, amargurado, triste. Por quê? Porque não saiu do jeito que ela queria. Né? Porque Deus não fez aquilo que ela queria. Meu irmão, Deus tem todos os direitos de dizer não para nós. E nós temos todo o dever de servi-lo, independente de tudo. Aleluia. Coloque isso no seu coração. Não esteja na igreja somente pelas bênçãos que o Senhor pode te dar, meu irmão. Porque Deus... E quando Deus diz não, não é porque Deus não quer dar para a gente, não. É porque Deus sabe porque disse não. Coisas que talvez nem nessa vida nós fiquemos sabendo porque Deus não abriu aquela porta. Mas quando Deus não abre uma porta, não é porque Deus não quer ver o nosso bem. Deus quer ver o nosso bem. Mas por algum motivo, aquilo não seria bom para a gente. Então respeite, entenda que quando Deus diz não, é para o seu bem. Então não mude. Não desvie quando não receber uma bênção. Não saia da igreja. Não desvie quando você não recebe uma bênção. Nem saia da igreja, nem deixe Deus dentro da igreja.
Porque tem gente que não desvia, não sai da igreja, mas ele sai de Deus dentro da igreja. Não é? Ele fica amargurado, triste, começa a não querer participar de nada, começa a vir pouco para a igreja, começa a se afastar, né? E se vai pesquisar, irmão, é porque ele está amargurado, porque Deus não fez alguma coisa que ele queria. Então, é uma hora perigosa de pecar quando não recebemos uma bênção, irmão. Mas sabe o que é interessante nisso? Que mesmo Deus sabendo, que Deus é tremendo, né? Mesmo Deus sabendo que a pessoa pode mudar, ficar triste, amargurado, porque Deus não deu alguma coisa para ele, nem por isso Deus vai dar tudo que a gente quer. Irmão, porque Deus não quer servos assim não, irmão. Para Deus não interessa isso. Né? Eu vou ter que dar uma bênção para ele hoje, né? Aí pronto, para manter ele na igreja, né? Aí daqui 6 meses que ele está precisando de uma porta que seja aberta, eu vou abrir a porta para ele, né? Para manter ele na igreja mais 6 meses. Daqui mais 6 meses ele está precisando de outra bênção, eu vou dar outra bênção, você tem que sair da igreja. Irmão, Deus não vai fazer isso nunca. Deus quer que a pessoa fique na igreja e seja salvo. Mas se você só vai ficar na igreja se Deus fizer alguma coisa por você, então, meu irmão, sinto muito, mas você não vai ficar na igreja. Porque Deus não vai fazer os seus gostos para te manter na igreja. Não vai fazer. Deus não faz isso. Nós temos que entender, né? Deus quer... Deus não quer nos tratar assim, sabe, irmão? Como crianças mimadas. Não. Nós temos que crescer na fé. Deus não quer nos tratar assim. Deus quer que a gente saiba que quando ele diz não, é para o nosso bem. E pronto. Não, Deus não vai ficar dando as coisas e com medo da gente sair da igreja. Não. Se tiver de sair da igreja, sai. Mas Deus não vai fazer um gostinho para a pessoa ficar na igreja não, meu irmão. Somos nós que precisamos de Deus. Somos nós que precisamos. Se você não adorar a Deus, vai ter outro para adorar. Quem perde é você. Se eu não adorar a Deus, vai aparecer outro para adorar. Quem perde sou eu. Se eu não quiser fazer a vontade de Deus, eu não vou fazer isso. Ah, não vai fazer não? Deus vai levantar outro para fazer, meu irmão. Quem vai perder é você. É sério, né? Então Deus não depende de nós. Deus quer nos salvar. Deus quer nos abençoar, né? Nós precisamos estar na igreja para adorar ao Senhor, para servir ao Senhor, aceitar a vontade de Deus. Não é Deus que tem que fazer a nossa vontade, somos nós que temos que fazer a vontade de Deus. Nós vamos dividir essa mensagem, a hora mais perigosa de pecar. Falamos hoje sobre a hora mais perigosa de pecar. Quando a gente recebe uma bênção, é uma hora perigosa de pecar. E outra hora perigosa de pecar, quando a gente não recebe uma bênção. Então, se vamos ao Senhor, quando a gente receber uma bênção, continue crente, irmão. Não muda, não. E se vamos ao Senhor, se a gente também não receber a bênção. Guarde essa palavra, depois a gente continua essa mensagem. Vamos orar. Colocar a nossa vida na mão do Senhor. Pedir ao Senhor graça para que a gente sirva a Ele independente de qualquer coisa. Amém? Compartilhe essa mensagem. Se inscreva em nosso canal, Guardando a Palavra, para que você possa assistir outras mensagens da parte do Senhor. Amém? Olha, se você puder fechar os seus olhos aí onde você está, curve a sua cabeça, nós vamos orar. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Nós estamos em Tua presença nesse momento. Estamos aprendendo sobre a hora mais perigosa de pecar e vimos que é uma hora perigosa quando a gente recebe uma bênção. Mas que quando a gente receber uma bênção, nós engrandeçamos ao Senhor, louvemos, que nós não venhamos mudar por causa da bênção. Ó Deus, e também
Quando a gente não recebeu uma bênção, que a gente continue crente. Aleluia. Continue fiel ao Senhor. Toma a nossa vida em tuas mãos, abençoa a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua vida e a sua família, em nome do Senhor Jesus.